Pessoal, a gente agora vai mudar o assunto, vai para esse sequestro de ônibus no, no Rio de Janeiro. Mostra claramente uma dificuldade aí do poder público, da segurança, né, nessa ação contra o crime. Chama aqui Carol Grilo, especialista em segurança pública, doutora em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de Ciências Sociais da UF. Carol, como você vai? Vamos tratar desse tema da segurança pública no Rio de Janeiro, algo muito confuso e muito complexo, hein, Carol? Boa tarde, Léo, tudo bom? Hoje o que a gente viu foi um episódio complicado, né? 9 ônibus, sequestro não seria a palavra mais adequada, mas desviados de suas rotas, né? Subtraídos para serem utilizados como barricadas, e toda uma população, né? Não apenas os usuários dessas linhas de ônibus, mas todas as pessoas que precisam dessas rotas para transitar ficam impedidas, né, de passar, e além do trauma, né, das pessoas serem ameaçadas com arma de fogo, forçadas a sair dos ônibus para que eles sejam utilizados como barricadas. Carol, no primeiro momento ali primeira grande preocupação é se teria nessa ação, se teria alguém, né, alguns passageiros dentro dos ônibus. Os criminosos exigiram ali que as pessoas descessem, né, pediram para que as pessoas saíssem dos ônibus, mas a primeira coisa que me lembrou foi o ônibus 247, enfim, que é um episódio marcante no Rio de Janeiro. A gente está claro que aí não dá para fazer, não dá para fazer uma comparação entre os dois casos, mas é uma ação e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É uma ação que mostra o poder de articulação do crime e uma dificuldade muito clara do próprio Estado em conseguir combater isso. A gente não está fazendo aqui nenhum discurso populista em relação à força dos criminosos e tudo mais, mas de qualquer forma existe uma ação extremamente bem coordenada que tentou atrapalhar ali uma investigação. Não é um fato. Se a gente está falando de segurança no Rio de Janeiro, a gente sabe da complexidade, mas essa ação envolvendo ônibus, ela não é tão corriqueira, hein, Carol, me parece. Depende. Recentemente, a Rio Ônibus tem o dado de que só esse ano foram 130 ônibus sequestrados, entre aspas, né, porque não é bem sequestro, mas para serem utilizados como barricadas. Ou seja, essa é uma prática que vem se tornando cada vez mais comum, porque é um modus operandi que passou a ser copiado, né? Ele foi, digamos, a partir do momento que alguns criminosos passaram a utilizar isso de maneira eficiente para conter o avanço, a passagem da polícia e a realização de alguma operação, então isso passa a ser copiado pelos integrantes de grupos armados em outras regiões. Na verdade, temos um problema que é a ênfase em operações policiais de incursão armada em territórios que se encontram sob domínio de grupos armados. Essa é uma tática, uma estratégia de combate ao crime organizado extremamente ineficiente, porque no máximo que se consegue nessas operações policiais é apreender certa quantidade de drogas e capturar uma ou outra pessoa foragida, e interromper o funcionamento do tráfico de drogas durante algumas horas, que todas as pessoas vão ser substituídas, essas drogas novamente, voltam a funcionar. Os danos à população de saúde funcionar, isso é um dano muito grave à população, e, no entanto, o que a gente observa é que há uma ênfase nessa atuação ostensiva, reativa, em vez de inteligência, de desmantelamento de redes criminais, de ataque às bases econômicas desses grupos. Então, a gente vive esse cenário de guerra com ônibus utilizados como barricadas, porque é só guerra que o Estado sabe fazer, o Estado não sabe utilizar a inteligência e desmantelar esses grupos de uma forma eficiente. Carol Grilo, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso com a gente, pela gentileza, pelas informações, pelas análises. Forte abraço para você, um bom trabalho, uma boa tarde. Obrigada.